isso que a palavra diz. Nós fomos criados para a glória de Deus. O apóstolo Paulo foi mais longe, disse que comamos, que bebamos, temos que fazer tudo para a glória de Deus. Até aquelas atividades naturais, normais, como comer e beber, Paulo diz que tudo isso tem que fazer parte do culto. No fundo, nós fomos criados como seres que cultuam a Deus no seu ambiente diário, na sua vida pessoal, na sua dimensão relacional, no seu empenho profissional. Em todas as circunstâncias, nós devemos viver, como diziam os antigos puritanos e reformados, coram Deo, ou seja, tu estás diante de Deus. Não há momentos em que a gente diga assim, agora é a minha vida, sou eu, e depois vou estar em comunhão com Deus, etc. Não. Toda a nossa vida deve ser vivida coram Deo, ou seja, diante de Deus, em expressão de culto. Não é? Tem que ser assim, individualmente, e quando nos encontramos, então, juntamos as nossas vozes para cultuar o grande e soberano Deus. Mais uma vez, parabéns a irmã Eunice, completou mais um ano de vida, 29, Deus é bom, tem abençoado as nossas vidas e nós temos uma comunhão aqui. Houve um passeio ontem, uma marcha, um momento de reflexão, de oração, mas também eu acho que no final do dia as senhoras também tiveram um encontro, não foi a mesma coisa. Pronto, porque o encontro das senhoras acho que terminou muito mais tarde, mas elas também estavam reunidas, não sei para falar do quê, mas imagino que correu bem, porque a Ana chegou bem em casa, alegre, feliz, então isso é bom. Amados, essa é a vida da igreja. A igreja, sim, termos razões e alegria para querermos estar juntos, não só aos domingos, mas também, quando for possível, porque não, encontros reduzidos. A igreja não pode estar em todos os encontros de uma vez só, não é? Porque temos perspectivas diferentes, ocupações diferentes, etc. Mas é muito bom e proveitoso quando 2, 3, 4, 5, ou 2, 3, 4, 5 pessoas, num dia de semana, resolvem encontrar-se para falar um pouco sobre a vida, orar a Deus, partilhar as preocupações. Faz muita diferença. E a vida da igreja é assim. Não é? A igreja vai viver desta forma também. Vamos então para o texto da palavra do nosso Deus. Carta aos Hebreus. Continuamos na carta aos Hebreus. Vamos agora para o capítulo 9. Veremos parte deste capítulo 9. O autor vai continuando com a sua argumentação, mas a nossa meditação vai até o versículo 22. Então vamos ler o texto da palavra do nosso Deus. A descrição que o autor vai fazer sobre o culto ou o exercício prático do ministério sacerdotal. É isso que ele tem em mente, fazendo comparação, mas também o contraste entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu objetivo. Ele vai traçar 2 elementos aqui, mostrando em que ponto é que esses elementos estavam em comum e também quais são as diferenças e qual é a diferença entre a Antiga Aliança e o ministério sacerdotal da Antiga Aliança e a Nova Aliança e o ministério sacerdotal da Nova Aliança. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar nas suas. Capítulo 9, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candelabro e a mesa e a propiciação dos pães, a exposição dos pães, que se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que florescia e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória,
que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam incapazes de aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas oblações impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue dos bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da nova aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado pela revelação da tua vontade. Obrigado pela orientação que tu dás na tua palavra para as nossas vidas. Obrigado pelo Espírito Santo que nos abre o entendimento, que nos ilumina a mente para entendermos as verdades que encontramos na tua palavra. Pedimos, pois, a sua ajuda, socorro, a sua intervenção para que nos ajude a entender a mensagem que tu tens para cada um de nós esta noite. Ajuda-me a mim também a expor a tua palavra com clareza e lealdade, de modo a que ela possa encontrar espaço nos corações do teu povo aqui reunido. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia. É esta a oração que eu te faço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o propósito da nossa vida, como eu dizia há pouco, é glorificar o nome de Deus. E tudo aquilo que Deus preparou para que o ser humano recebesse como dom, como revelação, tem um propósito único: aproximar-nos de Deus. No fundo, tudo o que nós fazemos tem que ter esse propósito. E mesmo as próprias atividades da igreja, começar pelo culto ou qualquer outra reunião, nós não podemos nos encontrar apenas para nos animarmos uns aos outros. É bom, faz parte da natureza humana, estimula a nossa fé,
de certa forma, dá-nos ânimo, nós partilhamos experiências humanas e isso anima o nosso dia a dia. Mas nunca, esses objetivos não podem ser um fim em si mesmo. O fim último tem que ser que tudo isso tem que apontar ou levar-nos a conhecer melhor Deus. Aquela conversa, aquela reunião, aquele culto, aquela reunião de oração, tudo isso não pode ser um fim em si mesmo. Inclusive até o estudo da Bíblia. Nós podemos amar estudar a Palavra de Deus, gastar horas e horas com a Palavra de Deus, mas esse estudo não pode ser um fim em si mesmo. Nem sequer pode ter como objetivo apenas uma ampliação do nosso conhecimento bíblico. Lemos a Bíblia com mais frequência, conhecemos os autores humanos, a história bíblica, os reinos, imperadores, tudo aquilo que Deus fez. Isso tudo é muito bom. É vantajoso, de certa forma. Mas nunca pode ser um fim em si mesmo. O fim de tudo é que nós conheçamos melhor a Deus. Depois do nosso encontro, depois da nossa reunião, depois do meu estudo, depois do culto, eu estou mais próximo de Deus, amo mais a Jesus Cristo, admiro mais a obra que Ele realizou na cruz, sinto-me mais um pecador que depende desse Deus, amo mais ao meu Pai, que demonstrou misericórdia e graça comigo. Esse deve ser o objetivo. Senão, tudo não passará de encontros meramente casuais e humanos, como muitos fazem encontros de amigos, de infância, encontros de ex-colegas de escola, encontros de, sei lá, ex-amigos não sei de onde, portanto estão ali, aquele ambiente é bom, jantam, almoçam, fazem tudo, têm um lanche, conversam sobre tudo, mais alguma coisa, voltam animados, mas se esse foi o objetivo, então não alcançaram o seu objetivo principal. Porque na Bíblia o objetivo principal de tudo, inclusive a pregação dominical, portanto, ou semanal, tem o propósito de aproximar-nos de Deus. Então temos que fazer sempre esse exercício. O culto de hoje, os hinos, a pregação, aquele nosso encontro, um telefonema, tudo isso aproximou-me mais de Deus? Ou aquela pessoa com quem eu interagi também beneficiou? Isso valeu a pena? Isso trouxe alguma clareza na minha relação com Deus? Esse deve ser sempre o nosso objetivo. Como dizia o Senhor Jesus Cristo na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, no terceiro versículo, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu sei que as testemunhas de Jeová usam essa versão, é o versículo deles preferido, não é? Para falar que então te conheçam a ti só, então o nome de Deus. Mas o que Jesus está a dizer é muito mais do que isso. E conhecer ali não é saber que Deus tem um nome, ele se chama Jeová. Não é esse o objetivo. O objetivo é conhecer ali que tenham intimidade contigo. Isso é não limitar isso apenas a descobrir o nome de Deus, é limitar todo o ensino bíblico. Aliás, na Bíblia, escrita numa mentalidade oriental, conhecer é muito mais do que saber, ter um conceito de alguma coisa. Conhecer é relacionar. Quando Jesus diz que te conheçam a ti só, significa que cultive uma intimidade contigo, como o único Deus. E essa relação intermediária. Por isso é que ela acrescenta: e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aquela segunda parte eles não enfatizam. Mas isso é perder o ensino que João queria transmitir. No fundo, esse é o objetivo do nosso autor aqui. Quando ele escreve e usa essa teologia profunda, o objetivo desses destinatários, ou para esses destinatários, é que neguem tudo aquilo que está a tentá-los a voltar à antiga religião, por mais significativo que tenha sido para a sua própria pessoa e para a sua nação. E como na Bíblia tudo que é proibido, a Bíblia nunca para na proibição, na interdição, a Bíblia sempre apresenta algo maior. Não faças isso por causa disso aqui. Então o lado positivo é sempre sobreenfatizado. E o lado que ela sobreenfatiza é Jesus Cristo. No fundo, Jesus é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. E quem não tem Cristo pode ter todas as outras coisas, mas não tem nada. Mesmo que seja um religioso. E é isso que deve motivar a nossa vida de fé, de comunhão com Deus. Eu estou a conhecer mais Jesus. Eu vou aos cultos, mas vou para quê? Só para estar com os outros? Ter um bom momento? Um bom convívio? Porque
me sinto muito isolado, só. É verdade, também precisamos disso como seres humanos. Mas não pode ser o nosso alvo principal. Eu quero estar naquele ambiente para conhecer melhor a Deus na minha vida. E quando sair daquele ambiente, voltar para a minha casa, mesmo no meu quarto, sozinho ou sozinha, eu quero ver o meu relacionamento com Cristo a crescer. No fundo é isso que o autor queria. Mas antes de voltarmos ao texto de uma forma rápida mesmo, vou pedir a ajuda aí do Gustavo, só para termos uma imagem aqui. Pode pôr já a segunda imagem, só para termos uma ideia daquilo que ele está a dizer. O autor da carta, que é um conhecedor exímio do Antigo Testamento, do funcionamento do Antigo Testamento, da religião do Antigo Testamento, da história do Antigo Testamento, e ele dá pormenores que nenhum outro escritor do Novo Testamento dá. O que mostra claramente que, alguns dizem que ou era familiar de um sacerdote, alguém que conhecia o interior do funcionamento, porque o povo comum não chegava onde os sacerdotes chegavam, ficava limitado. Mas este autor vai dar pormenores que só alguém relacionado ao ministério sacerdotal podia conhecer, tendo em conta o segredo que havia. Mais ou menos aquilo que ele chama aqui de tabernáculo é essa tenda aqui. É isso que Deus ordenou lá. Nós vimos lá em Êxodo, portanto, todos os pormenores daquilo que seria esta tenda. Era uma tenda. O tabernáculo era uma tenda, não é? Como nós podemos ver vários panos por cima e as cores todas eram definidas e o material que devia ser usado. É isso que se chama tabernáculo antes da construção do templo, que veio muito mais tarde, portanto, centenas de anos depois com Salomão. Portanto, essa é a estrutura, como os irmãos estão a ver, essa estrutura era montável, havia ali os fixadores, portanto, das capas ou das lonas, o povo montava aquilo, ficava à volta, as tribos eram divididas, não é? 3, as 4 partes, e depois a tribo de Levi, e entre os da tribo de Levi, aqueles que vinham da linhagem de Arão, é que prestavam serviço. Mas era assim, não, pode voltar a no anterior, era assim, e tínhamos duas cortinas, havia duas cortinas, não é? Principais. Essa é a cortina principal, do lado exterior, ainda no átrio, e depois a outra cortina que tinha a parte lá, a peça única que havia dentro do Santo dos Santos. Portanto, essa parte aqui, do azul até o outro azul, era chamado o lugar santo, onde um grupo de sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote, prestavam serviço. E havia 3 elementos principais ali, não é? Como nós estamos a ver, deste lado havia o candelabro, portanto, uma estrutura em ouro, feito de, mais ou menos de uma forma de folhas, que tinham 7 cabeças, onde se colocavam as lâmpadas, o óleo e também o material necessário para que aquela estrutura ficasse acesa. Todos os dias devia estar acesa. Não é? Alguns mostram que, dizem que era uma forma de mostrar que Deus ia à luz permanente. É claro que essa luz é que permitia o funcionamento lá dentro. Tudo era tapado, escuro. Sem aquela luz os sacerdotes não conseguiam fazer. Deste lado aqui, e do lado de lá, vamos ver uma mesa ali, com 12 pães, que representava o suprimento. Deus é aquele que supra as necessidades do povo de Israel. E aqueles pães que estavam ali eram substituídos semanalmente. Portanto, cada semana os sacerdotes entravam, tiravam os 12 pães e colocavam novos, e assim continuava permanente para mostrar que Deus não é só aquele que garante vida, Deus não é só aquele que ilumina a vida em todos os momentos, mas também Deus é aquele que providencia os recursos para a vida. E lá mais na parte, mesmo perto, quase que paredes feitas com o segundo véu, então se encontrava um altar de incenso. O nosso autor vai dizer alguma coisa que parece um erro. E muitos precipitam e dizem assim, ele errou aqui. E como a imagem mostra, aquele altar estava deste lado, não estava dentro. Mas ele vai dizer aqui na carta que é no Santo dos Santos. Então parece que é um erro teológico ali. Mas não é erro teológico. Ele sabe, é alguém que conhece muito bem o funcionamento, portanto não podia ter cometido algum erro desse tipo. Agora, aqui da parte, agora sim pode avançar a imagem. Sim, é assim. A tenda era montada ali no meio, como vamos ver, as casas, portanto as tendas, onde as pessoas viviam, eles estavam em viagem, não tinham casas construídas, andavam de viagem em viagem, montavam a tenda, paravam naquele sítio, primeiro montava-se o tabernáculo, o povo adorava Deus e podiam ficar meses no mesmo sítio, e Deus manifestava a sua glória como através do fogo. Havia um momento em que o fogo descia, o que provava que Deus está conosco, Deus descia.
E o Santo dos Santos era o lugar do encontro, onde o sumo sacerdote entrava. E o povo ficava da parte de fora, como nós estão a ver. Né? Dos 4 lados, cada lado tinha 3 tribos que adoravam a Deus e no meio estavam os sacerdotes a prestar culto. Nós estamos a ver aquele o tabernáculo, mas aqui da parte de fora há um espaço livre ali. Só que também não é qualquer pessoa que entrava ali, porque havia 2 peças, 2 ministérios ali. Havia 12 instrumentos que estavam ali e que os sacerdotes realizavam o seu serviço. Mas o povo estava à volta do tabernáculo para adorar a Deus. Não é? Era chamada a tenda da presença. Ou seja, Deus descia, claro que não é fisicamente, mas manifestava a sua glória e o sacerdote entrava lá dentro do sumo para um encontro com Deus e para interceder pelo povo. Pode avançar, só para termos uma ideia rápida. Aqui o que ficava do lado de fora era o altar de bronze. Tudo que ficava fora daquela tenda era feito de bronze. Só dentro da tenda é que tudo devia ser revestido com ouro, para mostrar a realeza de Deus. Então esse era bronze, ou cobre, que ficava cá fora, era o primeiro instrumento. Assim que se entrava naquele pátio, o primeiro instrumento do serviço era esse altar. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Para adorar a Deus é preciso que o pecador se reconheça como pecador. Então a primeira coisa era o sacrifício. Então é aqui onde se realizavam os sacrifícios, os holocaustos, para que Deus aceitasse o ministério que os sacerdotes iam fazer. E avançando um pouco, havia um outro elemento, pode avançar, a pia de bronze, o que mostra que Deus é puro e santo. Ninguém pode prestar serviço a Deus se não for purificado. E simbolicamente, a água representava a purificação. Então, os sacerdotes, antes de entrarem lá mesmo dentro da tenda, mesmo na primeira parte da tenda, tinham que se lavar, não é? Limpar-se, purificar-se para estarem prontos para entrar naquela fase. Pode avançar. Aqui temos aqui o altar de incenso que ficava mesmo meias paredes com a cortina que separava o lugar santo do santo dos santos. Mas ficava ainda do lugar santo. Portanto, podemos dizer que havia 3 elementos ali, 3 peças, o candelabro do lado esquerdo, a mesa dos pães, de propiciação ou de proposição, e esse altar que ficava mesmo ali, a parede, que o nosso autor vai dizer que era. Ia ser o candelabro, portanto, como os irmãos estão a ver, e aqueles desenhos ali eram uma espécie de folhas, não é? Que mostravam vida, mas sobretudo representavam o cuidado de Deus que ilumina a vida, a luz. Acho que só temos isso. Sim, aqui as 3 peças que estavam no lugar santo, e lá dentro havia uma única peça, que era, portanto, a Arca da Aliança. Como os irmãos podem ver, isso tudo era coberto de ouro e tinha a tampa que se chama propiciação, e a tampa e aqueles anjos, os querubins. Há 2 tipos de anjos que a Bíblia menciona, os serafins e os querubins. Normalmente, quando os querubins surgem, eles representam sempre como os protetores da santidade de Deus. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, os irmãos conhecem a história, foram expulsos do jardim. E diz assim, para não voltarem no jardim, depois do pecador, e comerem a árvore da vida, que eles falharam, se comessem, seria, eles representava que eles perderam a vida eterna, mas voltaram a ganhá-la, sozinhos. Então, para que isso não acontecesse, a Bíblia diz que Deus colocou querubins, não é? Com espadas ali, para proteger a santidade, porque eles eram pecadores que nunca podiam voltar. E sempre que nós vemos serafins a serem mencionados, querubins a serem mencionados na Bíblia, normalmente é para santidade de Deus. Enquanto que os serafins normalmente aparecem em momentos de louvor. São mais anjos de culto. E esses são mais anjos de guardar a santidade de Deus. Então eram 2 anjos feitos de ouro, estavam colados à tampa, era o mesmo material, portanto a mesma peça, e estavam com as asas viradas assim e com os rostos curvados, como Deus tinha dito a Moisés. O que mostrava que eles estavam diante do que tinham aposto, e o que estava lá dentro era a lei de Deus. Então Deus vinha e se manifestava na tampa, não é? Era um lugar de encontro. Por isso é que o sumo sacerdote nunca podia entrar lá sem o serviço em sangue. Porque ele era pecador, ele estava a representar pecadores diante do lugar mais santo que havia entre o povo de Israel. Então tinha que entrar lá com sangue que representava, portanto, a expiação e a remissão. E essa tampa, agora pode avançar, é a última, e essa tampa, aqui já foi tirada, é isso que se chamava propiciatório. Então o sacerdote fazia expiação e fazia propiciação.
nós já explicamos aqui. A diferença é que a expiação significa expiar pecado. Expiação tem a ver com tirar o pecado. Mas a propiciação tem a ver com estabelecer uma relação quebrada. Aplacar, diminuir a ira de alguém que está ofendido. Então, quando o sumo sacerdote chegava, aspergia o sangue por cima disso, mostrando, pedindo a Deus para que diminuísse a sua ira, não matasse a ele próprio e nem matasse o povo. Porque lá dentro havia essas três peças, essa peça. Era a única que estava no Santo do Santo. Mais ou menos temos uma ideia daquilo que o autor está a dizer aqui. Obrigado, irmão Gustavo. Agora, pense, eu conhecia muito bem isso. Olha só, havia o primeiro tabernáculo, aquele que nós vimos aqui. E ele vai dizer que havia um lugar santo e um lugar santo dos santos. No lugar santo podiam entrar outros sacerdotes. Mas no lugar mais santo só entrava o sacerdote escolhido para exercer o ministério naquele ano. Era o principal. Isso é que chama sumo. Não é? O que em latim significa o principal de todos. E ele então vai descrever esse ministério para contrastar com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Vejam o que ele diz. Ele vai descrevendo tudo que é, do versículo 1 até o 10. Não sei se irmãos acompanharam. Ele vai dando os pormenores disso tudo, mas ele diz algo muito interessante sobre esse ministério. Ele diz que os sacerdotes tinham a responsabilidade de fazer duas coisas. Nós já vimos no capítulo anterior. Não é? Oferecer dons e sacrifícios. Dons aqui significa ofertas. Mas também sacrifícios que se relacionavam com o pecado. Essa era a sua função principal quando eles entravam lá. Mas ele diz algo muito interessante. Que enquanto permaneceu o primeiro tabernáculo, isso era sinal de que a segunda aliança ainda não tinha sido exercida ou realizada. Não é? Vou para o versículo 8, vejam comigo, diz assim. O sumo sacerdote entrava e ele tinha que interceder por si mesmo, diz o versículo 7. Os irmãos estão a ver ali. Por quê? Porque ele era pecador. Era o representante nacional de todo o país. Mas mesmo assim continuava a ser pecador. Portanto, ele tinha que entrar ali com sangue, pedindo perdão pelos seus próprios pecados, é o que diz o versículo 7, mas também pelos do povo. E aqui diz pecados da ignorância. Não vamos entrar nesse pormenor, porque havia pecados que alguém tinha que confessar particularmente, e aqui eram pecados de ignorância de toda a nação. Um dia podemos explicar. Diz, querendo isto dizer, ou dar a entender que o Espírito Santo ainda não tinha aberto o caminho do lugar santo, porque ainda não se tinha manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, o que o autor está a dizer aqui, olha, toda aquela estrutura, todo aquele trabalho para construir o sacerdote, o templo, o tabernáculo, e tudo aquilo que o tabernáculo representava eram apenas elementos terrestres, uma construção terrestre, mas que representava verdades celestiais. Então, toda a sua função era como se ilustrar uma verdade mais profunda. Qual é a verdade mais profunda? É que Deus precisa, ou Deus se relaciona com os seres humanos. E Ele, como Deus Santo, ninguém pode chegar perto dele sem que houvesse sacrifício. Então, quando os judeus traziam os animais, havia aquele culto todos os dias, no fundo o que Deus estava a ensinar pedagogicamente é que o pecado leva à morte. E para que a morte seja evitada, alguém tem que dar a sua vida para que o pecador seja protegido. Então, cada família que trazia o animal, o dono, o representante da casa, normalmente era um homem, colocava a mão em nome de toda a família e levava o animal, e o animal era degolado. Então, significava que aquele animal morria em lugar daquela família pecaminosa que sabia que tinha pecado contra Deus e que era preciso sangue, porque, como o autor vai dizer aqui, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Essa é a tese que ele está a defender. Os irmãos acompanham o argumento dele. Diz assim: e isto, ou é isto, uma parábola. Os irmãos vão ver aqui, a palavra aqui é mesmo parabolé no original. Significa ilustração. Todo aquele ministério, por mais extraordinário que fosse e estimulasse a alegria e as emoções dos israelitas, o autor está a dizer que isso não passava de uma ilustração. A relação com Deus é espiritual, não depende de elementos materiais. Mas aquele trabalho todo aquele ministério, no fundo, ilustrava uma verdade espiritual que só será clarificada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que todo aquele ministério teve a sua importância e exerceu uma função pedagógica no meio do povo, mas não era um fim em si mesmo. Apontava para uma verdade muito mais profunda. Diz assim ele. Só que ele diz assim:
E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, já dissemos isso, embora estes, no tocante à consciência, sejam incapazes de aperfeiçoar aquele que presta culto. Sabe, peraí. Esses sacrifícios todos traziam alguma espécie de santificação, de purificação, mas era apenas cerimonial. A pessoa podia continuar a ser pecador, bastava arranjar um animal, trazia. Aparentemente a sua ficava com alguma tranquilidade, mas ele sabia lá dentro se era pecador ou se continuava a pecar, que ainda estava numa relação má com Deus. Por isso é que alguns já o faziam automaticamente. Estou a viver numa relação muito má com Deus, mas o que é que isso importa? Basta comprar um animal sem defeito e trazer e já está. Então ele diz que essas ofertas nunca podiam, de facto, purificar a consciência. Cerimonialmente tornavam as pessoas aceitáveis, em termos de culto físico, visível. Mas em termos de interior, ele diz que essas ofertas, por mais importantes que fossem, não eram capazes de aperfeiçoar ou de purificar a consciência, porque não eram capazes de aperfeiçoar alguém. Os quais não passam, volto a dizer eles, ordenanças de carne, baseadas em bebidas, em comidas e oblações ou lavagens, impostas até ao tempo da reforma. E qual é o tempo da reforma? Qual é o tempo que Deus tinha na sua mente quando ordenou todo aquele ministério? É pensar na vinda do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então, enquanto Jesus não realizasse a sua obra na cruz, todo aquele ministério tinha a sua validade, porque era uma ilustração de verdades interiores. Agora, a pergunta que toda a gente coloca, então qual é a diferença que Jesus trouxe? Aquele ministério era maravilhoso. Muitos judeus crentes, no fundo, alimentavam a sua relação com Deus com base naquele serviço que se fazia ali. O que é que Jesus trouxe de novo? No fundo. É isso que ele vai dizer nessa segunda parte. E rapidamente vamos a ele. Versículo 11. Vejam comigo. Porém, quando veio Cristo como sumo sacerdote, agora comecem a notar as diferenças aqui. Como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Toda aquela construção que nós vimos aqui foram as pessoas que fizeram. Especialistas. Arranjaram panos, pintaram, cobriram peças de madeira com ouro, foi um trabalho humano. E ele está a dizer que Jesus Cristo veio como sumo sacerdote, só que o tabernáculo onde ele entrou, onde ele exerce o seu ministério sacerdotal, não tem nada a ver com aquilo. Aquilo foi apenas ilustração. Por isso é que ele diz que, mediante maior e mais perfeito tabernáculo. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Os sumos sacerdotes entravam várias vezes para prestar o serviço. E no lugar mais santo entravam uma vez por ano. Mas todos os anos tinham que fazer isso. Porque cada serviço que prestavam não era um serviço perfeito. Porque eles nem eram perfeitos, nem representavam o povo perfeito. Mas o autor está a dizer a diferença é que Jesus entrou ali e ele também teve que cumprir a ordem. Não num tabernáculo físico como aquele, mas num tabernáculo espiritual. Mas a ordem era clara, tinha que entrar com sangue. A pergunta é, sangue de que animal? Jesus levou no tabernáculo celestial. O seu próprio sangue. E o autor está a dizer aqui, se estabelece a maior diferença. É que o sumo sacerdote levava sangue, mas sangue de bodes e de touros. Ou seja, de outros seres. Jesus entrou com o seu próprio sangue no lugar mais santo para estabelecer uma aliança, entre Deus e o seu povo e uma aliança diferente. Diz assim, portanto, se o sangue dos bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação do sangue, da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Se nós estamos a ver a diferença aqui, o sangue dos outros animais nunca podia purificar a consciência. Tranquilizavam a pessoa religiosamente, tornavam a pessoa pura cerimonialmente, mas nunca podiam mudar a mente interior da pessoa.
Só o sangue de Jesus Cristo é que veio para realizar esse ministério que nenhum outro sacrifício no Antigo Testamento tinha realizado. E o autor diz uma coisa muito interessante, que todo o ministério do Senhor Jesus Cristo foi um ministério apoiado, sustentado pelo Espírito Santo. Porque é um ministério de dimensão espiritual e não simplesmente humana. Por isso é que, diz ele, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a antiga aliança, ou a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Esse versículo também tenho quase em todas as minhas Bíblias sublinhado. É o versículo que responde àquela dúvida: como é que eram salvos os crentes antes da vinda de Jesus? E os irmãos sabem que há muitos irmãos nossos que concluem com toda a facilidade do mundo dizer assim: eram salvos pelo cumprimento da lei. Jesus veio com graça e antes de Jesus havia lei. Então quem cumpria a lei era salvo e quem não cumpria era levado, era condenado. E quando Jesus veio sim, veio a graça. Mas isso não é verdade. Porque o que o autor está a dizer aqui, é revelar aqui, é uma das verdades mais extraordinárias da Bíblia. Jesus nasceu no século I e a história é dividida entre antes e depois de Cristo. E é uma pergunta legítima. E aqueles que viveram antes de Cristo? Como é que foram salvos? Jesus só veio depois. E esse versículo diz: poxa, vocês não sabem que quando Jesus foi exaltado naquela cruz, ele derramou aquele sangue apontou para duas direções. Voltou para trás e foi para frente. Ou seja, todos aqueles que nasceram, que creram antes, já estavam, digamos assim, já estavam a ser salvos pelo sangue do Cordeiro que vinha. A única diferença é que a sua esperança era futura. Tudo aquilo que Deus realizou em Noé, em Abraão, apontava para um Deus misericordioso. Porque a mensagem da salvação não começa com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Começa em Gênesis. Logo quando o homem caiu, Deus prometeu o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, todo aquele simbolismo antes de Moisés e depois com Moisés, na história de Israel, todo aquele ministério de sangue constante, as cores, o tipo de material, tudo aquilo apontava para o sacrifício perfeito, diferente de todos os outros que havia. Então, aqueles que viveram antes de Cristo também foram salvos pela obra de Cristo. Por quê? Qual é o outro texto? O Apocalipse diz assim: Jesus, não é? O Cordeiro de Deus, foi sacrificado antes da fundação do mundo. E Jesus, espera aí, não é bem assim. É na era romana, século I. Pois, mas aquela é a nossa visão humana, histórica, temporal. Mas para Deus, todo o plano e até esse sacrifício, espiritualmente já tinha sido realizado. As pessoas é que eram ignorantes ainda. Por isso é que Deus se foi revelando progressivamente. E nós que nascemos depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, temos uma informação mais detalhada. Porque ele avança, para terminar, diz assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ele está a referir-se a Êxodo 24. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lá tinta de escarlate e isopo, aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E ele então resume: no fundo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. O autor é uma pessoa bem informada. E ele usa aqui uma lei, uma questão legal. Diz assim, ele quando diz assim, aquilo que se estabelece no testamento aqui, a palavra pode ser traduzida como testamento ou como aliança também. Mas ele está a dizer: olha, o que é que acontece com as heranças? Quando alguém tem herança, um familiar, um pai, etc., ele deixa um testamento. Hoje não sei se respeita ainda, há uma grande discussão jurídica. Mas até pouco tempo era respeitado. Tudo aquilo que a pessoa escrevia sobre os seus bens, é isso que seria feito quando a pessoa morresse. Se a pessoa morresse, se disser: olha, eu tenho 20 casas, tenho 30 cabeças de boi,
tenho conta bancária com X. E eu quero 7 casas para o meu sobrinho. 24 casas para o meu afilhado. 3 casas, e ele escreve isso. E o autor está a usar essa linguagem jurídica para dizer assim, olha, alguém até pode fazer isso. E há muitas pessoas que escrevem muito antes mesmo de começarem a sentir dificuldades. Há pessoas que escrevem o seu testamento ainda cheio de saúde, para evitar problemas, não é? Nós alugávamos uma casa, um espaço de tempo, numa igreja que eu pastoreei, e o dono não queria vender. Nós queríamos comprar aquele espaço. Durante anos insistimos, venda-nos a casa, a igreja quer ficar aqui. Não. E um dia tivemos uma reunião, e eu era pastor da igreja, mas porquê que o senhor não quer vender? Ele disse, por causa dos meus filhos. Por causa dos filhos? Mas porquê? Nós gostamos muito de dinheiro. Se eu vender hoje, ainda me tiram tudo. Tá? E achei muito interessante aquilo. Tá? Porque é essas coisas, há esses conflitos que entram. Mas o que o autor está a dizer é que, enquanto o testador, quem escreve o testamento, estiver vivo, aquele testamento ainda não é válido. Porquê? Porque ele até pode alterar. E ele tem esse direito de alterar o testamento enquanto está vivo. O testamento só ganha eficácia, só se torna um documento irredutível, permanente, se a pessoa morre. Então, tudo aquilo que ele deixou escrito em vida vale a partir da sua morte. Por isso é que ele diz aqui, para que o testamento tenha validade, é preciso que haja a morte do testador. Porque enquanto ele está vivo, ele pode mudar. E nós já vimos, nós conhecemos a história, e eu conheço a história de pessoas que disseram que vou deixar isto a fulano. Mas passado algum tempo, houve um relacionamento duro. Zangaram-se. Vou tirar o meu testamento. Escreveu um outro. E ele pode fazer isso enquanto estiver vivo. Mas quando morrer, legalmente já não pode fazer nada. Então o autor está a dizer aqui que Deus sela a sua aliança através do sangue. Mesmo o Antigo Testamento foi selado com sangue. Só que sangue de bodes e de touros. Moisés aspergiu tudo, no fundo dizendo que aqui está uma aliança de vida. Mas aqueles animais não podem manter permanentemente uma relação de seres humanos. E o autor está a dizer, mas Jesus veio e ele selou a nossa relação com o seu próprio sangue. O chamado poder do sangue de Jesus. Aquele que nos coloca diante de Deus, aquele que nos aproxima de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, como os evangelhos dizem, algo aconteceu lá naquela já não havia a tenda, já o tabernáculo estava no templo, mas as cortinas ainda estavam lá. E quando Jesus morreu, naquele mesmo dia, dizem os relatos dos evangelhos que o véu se rasgou. Porque até ali, quem entrava no Santo dos Santos, ou seja, quem tinha a permissão de entrar no lugar mais santo e falar com Deus pessoalmente, era o sumo sacerdote. Portanto, aquelas cortinas, ao mesmo tempo, limitavam o povo de estar na presença direta de Deus. Mas Cristo Jesus veio e o véu se rasgou. Qualquer homem, qualquer mulher que se reconheça como Mefibosete, um cão perdido por aí, pode encontrar graça. Não é preciso intermediário, nem sacerdotes, nem sumos sacerdotes. Qualquer pecador pode chegar diante de Deus e reconhecer o seu estado, confessar os seus pecados e ser aceito e tornado filho ou filha de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. É essa obra que Cristo veio realizar. Por isso que o autor vai insistindo, nós podemos entrar ao trono da graça de Deus sem precisar de uma intermediação do pastor, do apóstolo ou de qualquer outra pessoa. Porque Deus, Jesus abriu o caminho. Há um lugar onde o povo não entrava, só entrava os sacerdotes. Há um espaço onde o sacerdote comum ficava parado, não entrava no Santo dos Santos, a não ser aquele que foi ungido como sumo sacerdote. Agora em Cristo, todas essas cortinas saíram. Nós podemos louvar, celebrar a Deus, apesar de nós. Oh, amados, está aqui alguém que ainda não chegou a essa conclusão, ainda não sentiu esse amor de Deus. Creia que será cheio de misericórdia. Ele não poupou o seu filho para que eu e os irmãos tivéssemos acesso, fôssemos chamados filhos de Deus. E a partir dali o nosso conhecimento de Deus se tornasse progressivo. Deus é bom. Deus é muito bom. Porque se dependesse de nós, e usando aqui a lição da Escola Bíblica Dominical, aleijados, que não temos nada a oferecer,
nunca haveria essa relação. Mas Ele sempre começa. É Ele que toma a iniciativa. Aliás, é Ele que realiza a obra. Até a mudança que vai ocorrer em nós é pelo Seu Espírito Santo. Louvado seja o Seu santo e soberano nome. Que a cada dia que passa o nosso amor por Cristo seja maior ainda. Que tudo o que fizermos aponte para essa relação. Que conheçamos e continuemos a conhecer esse grande Deus. É bom demais, como dizem os nossos irmãos brasileiros. Deus é muito bom. A vida pode nos trazer problemas. Os relacionamentos familiares podem ser tensos. Nem sempre estamos de acordo, há tensões, há lágrimas, há isso no ambiente, no emprego, e cada vez mais a injustiça reina neste mundo perdido. Mas há alguém que nos ama de forma única, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está pronto para nos ajudar a crescer. E Ele tem paciência suficiente para suportar as nossas loucuras, muitas vezes. A Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória, para todo o sempre. Amém. Gostavas de termos um hino final?